somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Bom dia, Peixe Online. Bom dia. Bom dia. Que alegria ter cada um de vocês aqui conosco, ver cada uma dessas janelinhas abertas e as fechadas também. Que bom que você escolheu, decidiu ouvir a voz do Espírito Santo e estar aqui conosco nesta manhã, onde vamos fazer mais uma meditação, onde vamos refletir do amor do nosso Deus. Para nós iniciarmos, eu gostaria de chamar a nossa intercessora, que aceitou o convite de estar fazendo a oração inicial, a nossa intercessora Carmen, daqui do nosso PG. Bom dia, amada Carmen, tudo bem? Bom dia, Alessandra, e bom dia aos demais.
Tudo bem, graças a Deus. Amém. É difícil a gente conseguir conciliar os horários. Hoje deu certo, para honra e glória de Deus. Por favor, faça a oração para a gente iniciar, entregando o nosso PG, cada um que está aqui, a nossa amada Osana também nas mãos do Senhor. Ok, vamos orar ao Senhor. Santo e amado Deus que estás nos céus e que habita no coração de cada pessoa que está presente aqui nesse momento, nesse PG. Queremos agradecer pela vida de todos, pelas bênçãos inúmeras que são recebidas, bem como agradecer pelos desafios que todos nós temos, que são formas de nos apegarmos mais a Ti. Abençoe os momentos que se seguem, abençoe a irmã Rosana que irá falar, que o Senhor Espírito Santo a use como um instrumento Teu para mexer nos nossos corações e nos transformar à Tua semelhança. Abençoe de uma forma especial também os nossos familiares, aonde quer que se encontrem, e que este momento possa nos aproximar e fazer com que nós nos apeguemos cada vez mais ao Senhor. Pedimos também a presença dos santos anjos, nos ajudando na compreensão do que vai ser falado e nos dê o poder de praticar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigada, nossa intercessora Carmen. Tenha um bom dia aí. Sei que é correria aí no Paraná. Deus te abençoe, viu? Você que é nossa intercessora aqui do nosso PG e tem a disponibilidade também de estar contribuindo, assim como a nossa intercessora Tânia, Rita, Cacá, Eudine, que estão aqui já cedo. Por favor, manda uma mensagem para a gente, tá bom? Que será uma alegria ter a sua contribuição aqui conosco também. Eu não estou vendo a nossa querida amada Osana. Não sei se ela já conseguiu entrar. Se sim, dá um sinalzinho para mim visualizar, por favor. Deixa eu liberar aqui a tela para ver todos os quadradinhos. Enquanto eu não consigo, vou entrar em contato aqui para a gente ver se está acontecendo alguma coisa de dificuldade de entrar. Vamos cantar um hino e a gente na sequência volta, tá bom? Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada
pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Bom dia a todos, uma alegria estar com vocês nessa manhã. Talvez alguns estão surpresos de me verem aqui, né? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia. Nós vamos estudar um tema bem
bem legal, vamos dizer assim, né? Quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar. Enquanto isso, já pegue a palavra de Deus, tenha ela em mãos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Que privilégio, Senhor, que é poder despertar. Mas também é um grande privilégio que nós temos. Esse despertar nos dá o privilégio e a responsabilidade, ó Pai, de pregarmos o Evangelho mais um dia. Que oportunidade maravilhosa que nós temos. Mas também, Senhor, esse privilégio do despertar, de pregar o Evangelho, também o Senhor nos dá uma nova oportunidade, Senhor. Não apenas de viver, mas o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento. Obrigado, porque nessa manhã nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Ti, para nos rendermos e pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos dê um dia abençoado na Sua presença. Por favor, fala conosco agora, Espírito Santo, através da Sua palavra. Cuida de nós. Paire sobre os corações. Nos dê discernimento, abra nossa mente, o nosso coração, para que saiamos pessoas transformadas, reavivadas, renovadas pela Sua palavra. Nós queremos entregar ao Pai a nossa vida e o nosso coração nas Suas mãos. Os nossos ouvidos também, Espírito. A voz, ela é minha. Se preciso for Espírito, mude também. Mas a palavra é de Deus, a palavra vem do alto. Então fale conosco. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Muito se fala sobre amor, né? E eu quero perguntar para vocês o que significa amar o seu próximo como a si mesmo. Se tudo que nós formos fazer na vida, e a gente lê, quando o apóstolo Paulo diz assim, mesmo que ele desse o próprio corpo para ser queimado. E olha, acho que é difícil alguém querer fazer isso, né? Se não tivesse amor. Imagine pessoas com estudos, né? Falando outras línguas e se falasse mesmo até a língua dos anjos, né? Sem amor não valeria nada. E aí o próprio Jesus, que disse que nós temos que amar. E amar é um mandamento. E você sabe que a essência de Deus é amor. Deus é amor. E você imaginou se Jesus chega e diz assim para você, olha, vocês precisam amar o seu próximo como a si mesmo. E o que significa amar o seu próximo como a si mesmo? Essa é uma das declarações mais famosas e também centrais de Jesus. E é frequentemente chamada como que o grande mandamento. E a frase exata na íntegra, ela é assim, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos detalhar aqui o significado, o contexto e também a importância, né? Onde que isso está escrito na Bíblia? E a gente precisa confirmar tudo na Bíblia. Tem muita gente dizendo coisas aí que nunca foi escrito na Bíblia, né? Pensamentos, está na Bíblia. Essa frase ela é encontrada em vários lugares nos evangelhos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, no verso 39. Mateus capítulo 22, verso 39. Obrigado, irmã Rita, ela colocou já no chat para vocês escrito aí. Mateus capítulo 22, 39. Jesus cita como o segundo mandamento
Mais importante, né? Depois de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, no verso 31. E aqui Jesus, ele enfatiza que não há outro mandamento maior do que estes. Olha só. Já lá em Lucas, capítulo 10, verso 27, aqui nós já temos algo um pouco diferente, né? Aqui é um mestre da lei quem recita os dois mandamentos para Jesus. Que então o que ele faz? Ele elogia, né? Jesus elogia. O que é importante a gente notar? É importante nós notarmos que Jesus não estava inventando um mandamento novo, tá bom? Isso tem que ficar muito gravadinho na nossa mente. Jesus, ele estava citando diretamente o livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, lá do Antigo Testamento, mostrando que a continuidade e o cumprimento da lei judaica. O contexto que nós temos essa declaração de Jesus, em Mateus, Marcos, que Jesus diz isso em resposta a uma pergunta que foi feita por um fariseu para testá-lo. Olha o que o fariseu pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? É por isso. Mas a resposta de Jesus, Jesus é tremendo, né? A resposta de Jesus foi brilhante e foi revolucionária para a época, sabe por quê? Porque ele sintetizou toda a lei. Ele resumiu todos os 613 mandamentos da Torá. A Torá tinha 613 mandamentos. E Jesus, muito sábio, em vez de recitar dentre os 613, ao responder à pergunta qual o maior dos mandamentos, e ele vai resumir todos esses 613 mandamentos da Torá em dois princípios fundamentais: amor a Deus e amor ao próximo. Jesus mostrou aqui a ligação inseparável. Ele conectou intimamente o amor que é vertical por Deus com o amor horizontal pelas pessoas. Você não pode verdadeiramente amar a Deus a quem não vê, se não amar o próximo a quem vê. Esse está em 1 João, capítulo 4, verso 20. Como você vai amar a Deus que você não vê? Se não amar o próximo a quem você vê. Isso tem um significado muito profundo. A instrução aqui, né? Como a ti mesmo, amar como você mesmo, como você se ama. Essa é a chave que nós temos para abrir as portas, para poder entender a profundidade deste mandamento. A base aqui no alto amor, Jesus ele parte aqui do princípio de que o amor próprio é uma condição natural e também saudável do ser humano. E nós, naturalmente, cuidamos das nossas necessidades, nós desejamos o bem, nós desejamos nos proteger do mal, mas também tem um padrão de ação. O mandamento, ele não é assim, ó, amarás o próximo em vez de ti mesmo, ou amarás o próximo mais do que a ti mesmo. Mas o mandamento diz assim, como a ti mesmo. E isso significa que a mesma medida de cuidado, a mesma preocupação, a mesma compaixão, o desejo de bem, de querer estar bem, das coisas boas que você tem por você mesmo, ele deve ser aplicado aonde? Ao seu próximo.
Já reparou que para nós queremos o melhor, mas quando é para o próximo? E olha, nota quando você vai fazer algo que Jesus mandou. E nós precisamos entender bem o que é religião. Muitos estão usando hoje da religião para muitas coisas, menos para o ideal, para que Jesus pediu. Jesus nos ensinou o que é ser cristão, o que é viver o cristianismo. Ele deixou para a gente escrito o que a gente tem que fazer. Visitar órfãos, viúvas, cuidar dessas pessoas, fazer o bem. E nota que nós estamos falando sobre amar o próximo. Só que aí, quando nós vamos fazer isso que Jesus nos pediu, nós usamos uma medida diferente. Você já reparou que quando é para nós queremos o melhor? E quando é para os outros, a gente não está na mesma medida? A gente mede ou tende a dar aquilo que sobra? Quando você vai separar, e agora aqui no Brasil nós estamos passando por uma frente fria, né? Alguns estados talvez já é mais quente, quase não tem frio, mas em alguns estados tem um friozinho. E eu pergunto para você, você tem uma casa quentinha e você já glorificou a Deus por isso? Você tem uma coberta quentinha, uma blusa quentinha. Você glorificou a Deus por isso? Só que eu tenho certeza que você não tem uma só. Se você abrir o seu guarda-roupa, você tem várias. Mas nós insistimos em guardar as coisas pensando que vamos precisar. E eu pergunto, quantas pessoas dormiram debaixo de um viaduto hoje, sem um colchão, sem um teto, sem um cobertor? E a pergunta é, você está amando o seu próximo como você mesmo? Ou hora de você levar uma blusa para essa pessoa, você vai levar aquela que você não usa mais. Se fosse para você ganhar, você queria que não usa mais? E alguns dizem, mas para quem não tem nada, não é esse princípio que eu estou usando. Para quem não tem nada, qualquer coisa. Estou falando sobre para quem está levando. Para quem está amando o próximo como a si mesmo. É muito sério isso. E nós precisamos agir na prática. Esse amor, ele não é apenas um sentimento, não. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Não é um sentimento apenas, mas é uma atitude ativa na prática. É fazer pelo outro, por tudo aquilo que você gostaria que fizessem por você. E essa é a regra de ouro aqui, de Mateus 7:12. E alguns podem perguntar, e o fariseu perguntou, né? Mas quem é o meu próximo? Essa pergunta, ela é crucial. Porque um especialista da lei, ele fez a Jesus. E como que Jesus é fantástico. Isso levou Jesus a uma das parábolas mais famosas, que é a parábola do bom samaritano. Você pode conferir lá em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. A lição da parábola, ela é muito clara, mas também ela é radical. Sabe por quê? Porque próximo, quem é meu próximo? O próximo é qualquer pessoa que você encontra e que está em necessidade. Qualquer pessoa que você encontrar em necessidade, este é seu próximo. Independente de nacionalidade, se é samaritano, que eles se odiavam, se é brasileiro, se é da Bolívia, se é da Venezuela, não importa. É o seu próximo. Qualquer raça.
se é ruivo, se é da cor negra, se é branco, se é vermelho. De qualquer religião. Se é da Umbanda, do Candomblé, se é espírita, se é católico, se é adventista, qual seja. É o seu próximo. Qualquer classe social, primeiro, vou falar. Se é morador de rua, se é um grande empresário, se é uma pessoa, vamos dizer, que tem uma vida com trabalho, que tem família. Seu próximo. Pessoas que têm opiniões políticas, que falam sobre política. Eu não estou dizendo aqui para você falar sobre política, debater sobre política. Não é isso. Porque você é diferente. O seu candidato chama Jesus Cristo. A sua pátria é celestial. Mas o seu próximo é essas pessoas. Por isso que o próximo é universal. E esse amor que Jesus ele ordena é um amor que não tem fronteiras. Quando Jesus está dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava estabelecendo aqui a base para toda a ética cristã. Jesus estava mostrando que o amor a Deus, ele é inseparável do amor às pessoas. Estava definindo aqui um padrão prático e também tangível para o amor, que é tratar os outros com a mesma dignidade, com o mesmo cuidado, com a mesma compaixão que nós tratamos nós mesmos. Jesus estava expandindo o conceito aqui de próximo para incluir toda a humanidade. E um grupo mais especial, sabe quem? Os mais vulneráveis. Sabe quem são os mais vulneráveis? Os mais vulneráveis são aquelas pessoas que são diferentes, que estão numa condição diferente. E esse é um mandamento bem desafiador, mas também transformador. E continua a ser um dos pilares mais influentes da moralidade aqui ocidental. Se você não consegue amar Deus que você não vê, como você vai amar? Você não consegue amar o próximo que você vê, como você vai amar Deus que você não vê, né? E 1 João 4:20, abra sua Bíblia lá. 1 João, capítulo 4, verso 20. Abra sua Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Não sou eu que estou dizendo. Se você está falando que você ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. A palavra está dizendo que quem não ama o seu irmão, a quem viu, ou seja, você não ama o seu irmão, não consegue amar o seu irmão a quem você está vendo, você não pode amar a Deus a quem não viu. Existem pessoas que elas vão na igreja, cultuam e não pensam em outras pessoas. Eu estou dizendo pessoas, mas nós precisamos nos enquadrar nesse ponto agora. Tem pessoas que elas chegam até a levantar a mão, né, assim.
durante um louvor ali, quando canta na igreja. Só que elas viram o rosto para quem passa necessidade. E isso não é evangelho. Isso não é viver evangelho. Isso é teatro espiritual. Mateus capítulo 15, verso 8. E não sou eu que estou dizendo isso. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 15, verso 8. Eu disse que tem gente que levanta a mão durante o louvor para cantar, né? Mas que vira o rosto para quem passa necessidade. E eu disse que isso não é evangelho, isso é um teatro espiritual. Olha o que Mateus 15, 8 diz. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. Amar a Deus sem amar pessoas, isso é religiosidade vazia. Deus não se impressiona com culto bonito se o seu coração ainda continua egoísta. Por isso que eu disse, ao sairmos para fazer o bem, para praticar atos de bondade, nós não levamos o nosso melhor sapato, a nossa melhor camisa, a nossa melhor blusa. Nós temos um coração egoísta. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, verso 6. E a palavra de Deus diz assim, Oséias, capítulo 6, verso 6. Quero misericórdia e não sacrifício. A prova do amor não está na emoção do culto. A prova do amor, ela está na forma como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. É como você trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. Mateus capítulo 25, verso 40. E olha o que diz. Mateus 25, 40. Fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Amar o próximo não é sentir, é escolher servir. Mesmo quando dá trabalho. Mesmo quando isso vai ferir o seu ego. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24, anote aí na sua... Se eu estou falando alguns versos e está um pouco rápido, mas anote para abrir depois. São versos conhecidos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24, mas confirmem na palavra de Deus, irmãos, por favor. E diz assim, olha, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Como eu disse, amar o próximo não é sentir, é você escolher servir. Mesmo quando isso vai dar trabalho, mesmo quando isso possa ferir o seu ego. Amar como Cristo nos amou é você engolir o orgulho e estender a mão. E não é porque o outro merece, porque você também não merecia e Cristo te amou. Mas quando você ama como Cristo amou, você tem que engolir o orgulho. Não é porque outra pessoa merece, mas é porque você já foi alcançado pela graça. E Lucas capítulo 6, verso 36 diz assim, Lucas 6, verso 36. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Nós só queremos a segunda parte. Como meu Pai é misericordioso. E a pergunta é, você é misericordioso? Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, ou seja, a mesma misericórdia que o seu papai Jesus estende para você, estenda para as pessoas. Mas nós nos classificamos como bonzinhos e os outros maus. Quem ama como Cristo, irmãos, quem ama como Cristo não fala mal.
E agora vai começar para você refletir nessas palavras, né? Se você está amando verdadeiramente como Cristo. Você ama como Cristo? Então tá tudo certo. Você não fala mal. Você não alimenta brigas. Você não humilha ninguém. Você edifica. Por onde você passa, você restaura, você edifica. Esse é o amor de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Não confunda. Amor que destrói não é amor. É vaidade disfarçada. Amor que destrói não é amor. É vaidade disfarçada. Sabe por quê? Abra em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é muito lindo. Depois vocês vão ler ele na íntegra, mas nós vamos ler o verso 7. Por isso que eu disse, amor não destrói. 1 Coríntios 13, verso 7 diz assim: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Que lindo isso, né? Tudo suporta. Se o amor que você diz ter não transforma a forma como que você trata as pessoas, então o problema não é o mundo. O problema está dentro do seu coração. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Você estava em 1 Coríntios, avance para 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5. E aqui é uma exortação, né? Para a gente examinar, ou se examinar, né? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Nós fomos chamados, irmãos, para viver o evangelho nas atitudes, não só nas palavras. Viver o evangelho nas atitudes. E eu quero começar a fazer algumas perguntas. Como você está tratando as pessoas? E agora eu quero dizer alguns lugares. Como você está tratando as pessoas na igreja? Como você está tratando as pessoas no seu trabalho? Como você está tratando as pessoas na escola? No seu dia a dia? Como que você enxerga a igreja? E agora eu digo a igreja você. Eu estou dizendo igreja você. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas. Muitas vezes nós pregamos, falamos bonito, ouvimos lindas mensagens. E a pergunta é: o que você vai fazer daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas com essa mensagem que você ouviu? E você vai sair pela rua. E o Espírito vai fazer você lembrar. Porque a tendência do inimigo é tentar te distrair. Mas ao você passar aí por um dos viadutos da sua cidade, por algum dos semáforos, terá alguém pedindo alguma coisa. E a sala 57, ela sempre fala para você fazer um ato de bondade intencional. E esse ato de bondade intencional é antes que a pessoa venha te pedir ajuda e você levar ajuda a ela. Você sabe por que que a pessoa vem te pedir ajuda? Porque você não sai de casa com os olhos de Jesus. É a pessoa gritando: ei, estou aqui. Por favor, olha a minha necessidade. Você não é cristão, você não ama o próximo, eu sou o seu próximo.
Você deveria ir ajudar essa pessoa sem ela te pedir nada. É você ver o faminto, é você ver o necessitado. A pessoa está ali na vulnerabilidade, mas muitas vezes nós estamos distraídos, preocupados com o trabalho, preocupados com outra coisa. E o meu próximo. E agora eu quero dizer um pouco sobre a igreja, né? E alguns dizem que a igreja ela é a arca, né? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6. Nós temos aqui alguns versos, né? Versos 19 a 20, e depois aqui Gênesis 7, dos versos 2 e 3. Abra em Gênesis capítulo 6, verso 19. E eu quero contextualizar você, acompanhe aí na Bíblia o que está se passando aqui. Porque muitas pessoas dizem, a igreja, né? E agora eu quero falar um pouco sobre a comunidade, a igreja. E alguns dizem que a igreja é a arca, né? Já ouviu esse tema? E a igreja é a arca. Aqui em Gênesis, capítulo 6, versos 19 a 20, e também em Gênesis, capítulo 7, versos 2 e 3, Deus ele estabeleceu uma aliança aqui com Noé. E ele ordenou que Noé, que ele levasse para a arca a sua família. A sua família. Veja o princípio. Muitos estão preocupados em levar para a arca as pessoas aí do mundo, mas já se esqueceram da sua família. Primeiro você vai levar para a arca a sua esposa, os seus filhos. Noé, Deus estabelece aliança com Noé e ordena. Noé, você vai levar para a arca a sua família, a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Noé, você vai levar também um casal de cada espécie de animal da terra. Você sabe por que muitas pessoas estão na igreja e querem pregar nos confins da terra primeiro? Porque no confim da terra é mais fácil pregar. Lá nos confins da terra ninguém te conhece. Mas Jesus falou para você que você tem que começar pela Judéia e pela Samaria. E onde é a Judéia e a Samaria? A Judéia e a Samaria é a sua casa, a sua vizinhança, é o seu trabalho, é ali que as pessoas te conhecem. Que existem bons cristãos na igreja, mas dentro de casa, péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos pais, péssimos filhos. É a nossa casa que nós precisamos levar. Tem pessoas preocupadas com cargos, fazer coisas na igreja, e esqueceu que é o sacerdote do lar. A casa está desmoronando. É você que tem que edificar a sua casa. Noé pregou 120 anos. E as pessoas dizem que cada martelada era uma pregação, né? Mas a ordem de Deus aqui era para pregar, divertir o povo, mas Noé tinha que fazer a arca. Você vai fazer a arca. E Noé, você vai colocar um casal de cada espécie de animais, mas na arca tem que estar a sua família, a sua esposa, seus 3 filhos, as esposas deles. Nós queremos pregar aí fora. Queremos, estou dando estudo bíblico. E é a nossa casa, os nossos filhos. Salve a sua casa. Depois que a sua casa estiver edificada, estiver restaurada, estiver tudo certinho, vai congregar. Aí você vai servir no templo. Tem pessoas querendo servir no templo, preocupadas com cargos, com cerimonialidade, com religiosidade, mas acaso os filhos. E ele acha que ele está fazendo tudo para Deus. Que Deus está contente o que ele está fazendo. Você vai trabalhar para Deus, sim. Depois que você trabalhou na sua casa, depois que você edificou a sua vida, reparou todas as brechas da sua vida, do seu lar. E aí ele faz uma seleção dos animais, né? Está
E ele falou assim, ó, animais impuros, lembra que não entrou só coisa pura na arca, não. Ele falou, vai com animais impuros. Um casal, macho e fêmea de cada espécie. Só que dos casais puros, os animais puros, que seria também para sacrifício, 7 pares de cada espécie. Aves, 7 pares de cada espécie. E olha o que a narrativa diz lá em Gênesis capítulo. A narrativa diz assim para a gente, ó, que os animais vieram até Noé por instinto divino. De 2 em 2 vieram a Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Gênesis capítulo 7, verso 9. E então entraram na arca. Vamos entender o contexto, o que significa arca, meus irmãos. O que significa arca? A arca foi o ambiente que Deus reuniu. Mas ele quem cuidava. A arca sem a presença de Deus era apenas um barco que não suportaria o dilúvio. Eu quero dizer para você que você diz que a arca é a igreja. A igreja sem Deus. A minha câmera deu um probleminha e fechou aqui, irmãos. Mas já voltou. A igreja sem Deus é apenas uma igreja ou um barco que não vai suportar o dilúvio. Vamos na prática para a gente entender melhor isso? Alguns dizem que a arca é a igreja. Ah, vai para a igreja que lá é a arca. E outros usam essa expressão, que os animais cheiravam mal, que lá na igreja tem pecadores, que lá na igreja cheira mal. E eu tenho uma péssima notícia para dizer para você. Vamos entender se a arca é a igreja realmente ou não. Os demônios mesmos, eles não brigam entre eles. Quando uma pessoa está se desviando dos caminhos, o demônio do vício vai lá, pega ele e joga ele, leva ele para o demônio da jogatina. Aí o demônio da jogatina, desses vícios, ele vai pegar ele, vai levar ele e jogar ele para o demônio da prostituição. É um demônio alinhado ao outro. Sabe por quê? Porque os demônios trabalham em unidade. O reino das trevas, ele é organizado. Eles não brigam entre si. Eles não degradeiam entre si. Você sabe quem que fica guerreando um contra o outro? É os crentes. É um querendo bater no outro. Um querendo tomar o lugar do outro. Um querendo saber mais de Bíblia do que o outro. Um querendo guerrear com o outro, falando mal um dos outros. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Porque os filhos das trevas não têm que fazer, mas eles fazem. E os filhos da luz sabem o que tem que fazer, mas não faz. E você tem algo para fazer no dia de hoje. Lembre-se que nós estamos falando do amor. Os animais, eles entraram dentro da arca. Não existe nenhum relato bíblico falando que um animal matou o outro. E ali já tinha pecado, ali já existia a cadeia alimentar. Imagine um leão junto com uma gazela. Nunca. Um leão junto com um cervo, com um coelho. Nunca. Agora eles estão dentro do mesmo ambiente. Ninguém arranha ninguém. Eles não tinham o Espírito Santo, mas eles estavam todos em unidade. Já hoje, em algumas igrejas, é um querendo matar o outro. Então, meu amigo e meu irmão, a arca não representa a igreja. Eu tenho essa péssima notícia para te dar.
A arca representa Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, a primeira coisa que ele vai mudar em nós é a nossa natureza. Toda pessoa morta gera morte, mas toda pessoa viva gera vida. E uma das coisas mais interessantes sobre Noé para esses dias é o que fez Noé subir. Sabe o que fez Noé subir? Foi o dilúvio. O que elevou a arca não foi aplausos, não foi elogios, foi o dilúvio, foi tempestade. Entende? Talvez a situação mais difícil da sua vida pode ser Deus usando esta situação para poder te elevar. Quer ver outra coisa interessante? Você percebe que quando Noé entrou dentro da arca, Deus não abriu a porta, Deus fechou. Talvez você está pedindo, Senhor, abre a porta, abre a porta. Você nem sabe o que tem do lado de lá. Deus fala, eu não vou abrir. Eu sei o que tem do lado de lá, isso não é bom para você. Mas nesse caso, Deus não abriu a porta, Deus fechou. Porque as pessoas têm a ideia de que toda a porta aberta foi Deus que abriu, e não é. Nem toda a porta aberta foi Deus que abriu. Como nem toda a porta fechada foi o diabo que fechou. Deus fechou a porta para Noé, meu irmão, meu querido amigo do pequeno grupo. Só que Deus fechou com Noé lá dentro. E por que Deus fechou a porta para Noé? Porque se a porta da arca estivesse aberta, ia entrar água. Noé e a família morreriam afogados. Então, de repente, Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Porque para Deus, glória a Deus, mais do que portas. Deus prefere fazer você perder, isso mesmo. Deus prefere fazer você perder para ele não te perder, para ele não perder você. E aí, quando Noé entra para dentro desse lugar, o outro detalhe é que quem construiu a arca foi Noé. Mas quem deu as medidas foi Deus. Amigo do PG, Deus nunca vai colocar um projeto na sua mão. Nunca. Sem antes te dar as medidas para este projeto. Todo projeto que Deus te dar, ele vai colocar as medidas, irmã Iracema. Maria Messias, todo projeto, ele vai te dar as medidas. Julinda, todos os projetos, Deus vai te dar as medidas. Porque não tem como eu e você construirmos nada sem medida, sem orientação, sem propósito. Tem pessoas querendo cargos na igreja. Ela se colocou no cargo, não foi Deus. Se Deus te colocou em algum cargo da igreja sem que ninguém combinasse voto, se Deus te colocou ali, Deus ele vai te dar as medidas, ele vai te dar a orientação, ele vai te dar o propósito. Por favor, querido amigo, querida amiga, quanta coisa nós aprendemos nessa manhã. O que você vai fazer com tanta informação? Você vai guardar para você? Ou você vai desaguar? Você vai encontrar o seu próximo hoje. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai sair para trabalhar? Você vai sair para os afazeres? E a pergunta é, o que você vai levar com você? Porque se você for levar o amor junto com você, com certeza você vai levar uma bolacha a mais para alguém faminto. Você pode não ter o dinheiro para comprar, mas você tem algo na sua casa para levar.
Você tem um pão que você vai comer? Reparte esse pão agora na sua casa. Você tem um pãozinho só? Coma metade. Leva outra metade junto com você. Você vai colocar uma blusa, né? E talvez você vai abrir ali o seu guarda-roupa e vai escolher a cor, o modelo, não é verdade? Mas você lembra que você tem o amor de Cristo, né? E aí você vai olhar aquele agasalho e vai dizer assim, qual que eu vou levar para o meu próximo hoje? Você ainda não sabe quem é ele. Ele está lá no caminho. Mas talvez você vai falar assim, mas eu estou atrasado. E passou um levita, passou de largo, passou o sacerdote, mas passou o bom samaritano. Quem desses três é você? Um trabalho vai exigir tempo. E tem tanta coisa, irmãos, que dá para fazer. E não é sobre dinheiro, o que eu vou falar agora. Não é sobre dinheiro. Tem muitas pessoas, eu vou dizer algo para você. Talvez 3% das pessoas sejam financeiro, um problema de comida. Hoje tem muitas associações que ajudam. Nós temos um grupo bem pequeno que estão na vulnerabilidade sem acesso a nada. Muitos têm acesso a benefícios do governo. Não estou falando sobre passar necessidades, tá bom? Mas eu creio que seriam uns 3% de que necessitariam mesmo de dinheiro e de ajuda e de muitas coisas. Mesmo aquela pessoa que talvez você pensa que vai levar uma cesta básica para ela, e ela precisa da cesta básica. Por isso que eu estou dizendo, não é sobre dinheiro. Essa pessoa, ela precisa mais de um abraço. Ela precisa mais de ser ouvida do que de dinheiro. Talvez você sair para a rua hoje e você vai dizer assim, mas Douglas, eu não tenho nada para levar. Você tem. Você tem Jesus. Pedro estava a caminho do templo. E ali tinha uma pessoa pedindo esmola, e Pedro olha para ele e diz, eu não tenho prata nem ouro. Ele queria a prata e o ouro, mas Pedro diz, eu tenho algo melhor para você, eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Você tem o mesmo poder de Pedro. Que você não tem é fé. Eu posso não ter 2 blusas, cobertores, mas eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, eu vou te dar um abraço. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração por você. As pessoas estão sedentas, elas precisam de toque, de abraço, elas estão invisíveis. As pessoas precisam ouvir, desabafar. Às vezes você só vai precisar ficar ali sentado ouvindo a pessoa. Ouvir tudo o que ela tem para dizer, para desabafar, mas não é para você pegar os detalhes e contar para ninguém, não. É hora que ela terminar de falar tudo. É você falar para ela, igual o Luiz Gonçalves fala, vem cá, chega mais perto. Chega mais perto. Dá aqui um abraço. Dá aqui um abraço. Você vai dizer, Jesus está com você, eu posso orar com você. Você tem Jesus, você precisa oferecer Jesus para as pessoas. Isso é amor ao próximo. Isso é amor ao próximo. Não é para você apenas dar uma blusa. Se você não disser para a pessoa que Jesus ama ela. Jesus mandou eu te trazer isso. Jesus ouviu as suas orações, as suas lágrimas, o seu sofrimento. Jesus disse para mim, vai lá, leva aquela blusa. Vai lá, leva esse pão. E o Espírito está te incomodando a fazer isso hoje. O que você vai fazer? Minha câmera fechou sozinha, irmãos. Já já ela deve abrir. O que você vai fazer? Quantos aqui nessa manhã
querem sair de casa e ser Jesus na vida de alguém? Quantos entenderam que Jesus nos amou primeiro? Nós somos amados por Jesus. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Mas agora nós precisamos desenvolver a outra parte, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Quantos aqui querem nessa manhã fazer esse pacto, esse voto com Deus e dizer: Senhor, Espírito Santo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Não é para mim ver. É você fazer um ato de bondade hoje. Quantos querem se comprometer a fazer esse ato de bondade? Aonde for, no dia de hoje, não precisa ser 10, 20, 30, não. É um próximo só. É um próximo só que é para você fazer hoje. Se tiver 10 e você puder atender 10, 20, quantas pessoas forem, atenda. Viva para servir. Nós somos chamados a ser servos. É você fazer o seu melhor. O seu melhor, porque é o que você queria de melhor para você, atender a necessidade de algumas pessoas. Eu quero orar por cada um de vocês. Essa manhã, o Espírito falou conosco, através desse amor. O que seria amar o próximo? O Espírito também falou para a gente que a arca não é a igreja. A arca é Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, a primeira coisa que ele vai mudar em nós é a nossa natureza. Os animais estavam em Cristo. O ambiente era a arca. Mas a presença era de Cristo, porque se Cristo não estivesse ali, o leão iria matar o outro. Essa é a natureza pecaminosa, por isso que estarmos em Cristo, a primeira coisa que ele faz é mudar a nossa natureza. Se tem alguém nessa manhã que precisa dizer: Senhor Jesus, muda a minha natureza. Levante a sua mão também. Clame ao Pai, que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Espírito Santo, por falar conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor. Como pode amar pessoas más, porque nós somos maus? Amar ao ponto de dar o Filho Jesus para vir aqui. Aquela cruz era para mim, mas o Senhor, por me amar demais, veio aqui. E não só morreu por mim, mas me deu exemplo do que é amar o próximo, do que é um amor incondicional. O Senhor disse: você vai amar o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as faculdades da sua vida. Mas aí o Senhor diz também: você vai amar o seu próximo como você mesmo. Por favor, Espírito, abra os nossos olhos. Mas, por favor, Espírito, tire de dentro da gente toda a mesquinhez, todo o orgulho, para que ao nós fazermos algo para o nosso próximo, que nós possamos enxergar que nós estamos fazendo para nós, como se nós fôssemos fazer para nós, escolher a melhor roupa, o melhor sapato, querer proporcionar conforto, alegria, que é isso que nós queremos para nós. E, por favor, Espírito, agora não é sobre dinheiro. É sobre amor, sobre compaixão. É sobre toque, sobre abraçar, sobre dizer palavras que edificam, sobre ensinar o caminho Jesus, a verdade Jesus, a vida Jesus. Muitas vezes é fácil tirar 10, 20 reais do bolso e dar para uma pessoa. Mas nós não queremos fazer apenas isso. Nós queremos dar os 10, 20, dar o pão. Fazer como Jesus fazia. Cuidar das necessidades, mas depois abrir a Bíblia. Depois falar desse Jesus.
Não estou dizendo sobre estudos bíblicos, não, isso vai ser consequência, isso vai ser depois. Mas é dizer, Jesus te ama. Foi Jesus que mandou eu trazer isso para você. Coloca isso em nós, Espírito, por favor. O inimigo vai fazer de tudo para que a gente possa já começar a esquecer, já traçar outros planos e outros objetivos. Vai fazer de tudo para nos manter distraídos hoje. Mas em teu nome, Jesus, nós clamamos, Espírito, abre os nossos olhos, saia conosco, para que ao vermos o necessitado, nós já vamos até ele. Não vai ter nem tempo dele vir até nós pedir ajuda. Talvez ele nem vai ver a gente, e ele vai até se surpreender, porque a gente vai chegar e vai falar, eu vim aqui em nome de Jesus fazer isso. Por favor, Senhor, usa-nos, transforma-nos. Transforma a nossa natureza, Senhor. Para que quando nós estivermos dentro de um ambiente, seja ele igreja, seja ele o lar, seja ele o trabalho, que nós não venhamos degradar com ninguém, não venhamos falar mal de ninguém. Mude, Senhor, o nosso caráter, a nossa natureza. Transforma, faça uma cirurgia, arranque o coração de pedra, coloque um coração de carne. Nós queremos entregar a nossa decisão nessa manhã nas suas mãos, Senhor Jesus. Espírito Santo, fortaleça a nossa decisão. Guie os nossos passos no dia de hoje. Não é amanhã, não é a semana. Amanhã a Deus pertence, é um outro dia. Hoje, porque hoje nós escolhemos Jesus. Hoje nós escolhemos ser salvos em Jesus. Hoje nós escolhemos o lado de Jesus. Seguir o Cordeiro por onde quer que ele for. Hoje, a decisão é hoje. Sela-nos, Espírito. Toma nossa vida nas suas mãos. Dê poder para esse teu povo ao sair para as atividades de hoje. Em nenhum momento nós possamos soltar as suas mãos. Nós estamos orando no teu nome, Jesus Cristo, porque no seu nome há poder. É no nome de Jesus que nós pedimos e nós clamamos. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com o pequeno grupo. E todos do PG digam amém, amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, perdão porque minha câmera ela não está abrindo. Amém, amém, Senhor, amém. Amém, meu Deus, que maravilha. Nossa, Muito bom. Estamos uma feliz. irmão Douglas, uma coisa que eu aprendi hoje, eu não sabia, que a gente tem, sempre a gente ouve dizer que a arca é a comunidade, a igreja, né? E hoje eu aprendi que é o quê? É Jesus. Já copiei até aqui para não esquecer. Ó. Copiei na lição. O ambiente é a igreja. Alguns vão dizer, irmã, que a arca é a igreja. Porque, assim, o que eles estão dizendo não é errado, tá? Porque, assim, as pessoas, elas vão para a igreja para encontrar a salvação. E as pessoas foram para a arca para encontrar a salvação ali. Só que, se a arca não tivesse a presença de Deus, era apenas um barco. E uma igreja sem a presença de Deus é apenas paredes. É parede. É Deus que transforma a nossa natureza, né? É uma construção. Amém. Glória a Deus. Em todos, irmãos. Irmão Douglas, você já esteve aí, a gente já te conhece, a gente já te ama muito, mas a gente não pode deixar de agradecer o Espírito Santo por ter trazido essa mensagem, te usado mais uma vez, né? Que você falou pelo Espírito Santo para a gente hoje, que foi muito maravilhoso. E Amém. nós do PG dizemos para você assim, nós te amamos, precisamos do irmão Douglas para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e nós cremos mais em Deus, porque o irmão existe, faz parte da nossa vida e é a nossa família em Cristo Jesus, que ele continue abençoando você em família. Amém, Senhor, amém. Que a mão Amém. poderosa dele esteja com você. E tudo Amém. que você pegar, que você fazer hoje, seja próspero em Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio e eu recebo todas essas bênçãos. Amém. Amém, amém. Irmão Douglas,
Oi. Ontem à noite eu estava passando uma mensagem para a irmã Rita, conversando com ela aqui. Aí eu perguntei para ela quem que seria o pregador de hoje. Aí ela falou que a Alessandra ainda não tinha colocado lá nos grupos. Eu falei, bem que poderia ser o Douglas. Olha, Gente, Espírito Santo ouviu, irmã. quando ele entrou aqui, eu chorei, de verdade. Isso é verdade. Porque eu falei, Irmã Espírito Rosana, viu, irmã Tânia? É o Pois Espírito é. Santo que guia nosso grupo, gente. Viu, irmã Tânia? Seria a irmã Rosana, mas quando o Licenda mandou o link para mim, eu já estava dormindo. Eu fiz o escaldapé, que ela ensinou, a própria Rosana, e apaguei. Quando eu acordei hoje de madrugada, eu falei assim, meu Deus, quando eu olhei, ia dar 5h30. Aí ela falou que eu não tinha mandado o link para ela, mas a semana que vem vai ser ela, viu, grupo? A irmã Rosana Noronha. Obrigada. Porque a mensagem que nós recebemos hoje, Ritinha, tinha que ser Obrigada, a mensagem. Douglas. Tinha que ser, minha filha. A irmã Tânia falou que podia ser o Douglas. E foi o Douglas. Entrei pelo celular agora. A câmera do computador fechou. Não tem problema não, tem problema não. Douglas. O recado já foi dado, a bênção já foi recebida. É verdade. Amém. Obrigada, grupo. Obrigada pelo apoio.